Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta, hoje trazendo um conteúdo sobre eletrônica analógica, mais especificamente os amplificadores. Vamos ter um amplificador de áudio com fonte simétrica para você iniciante ou você que quer estudar com mais tranquilidade esse tipo de dispositivo. Vamos entender nesta aula, então deixe o seu like, gosta deste tipo de conteúdo? Comente e também compartilhe com os interessados. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, transformadores toroidais sob medida para o seu projeto é em toroid.com.br. Também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Na sua compra na Tiger, utilize o cupom WRKIDS para obter desconto. Vamos para o vídeo de hoje, estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Está aqui o circuito completo desse amplificador que vamos testar na prática. E o que é legal deste circuito é que nós temos um amplificador de áudio completo que vai funcionar na prática, como veremos. Só que ele é de baixíssima potência e está o segredo para você iniciante que quer começar a estudar amplificadores, para você profissional que quer entender melhor os estágios de amplificação, como funciona um amplificador completo. Trabalhando em baixa potência você trabalha com segurança, você não corre o risco de queimar componentes muito caros e você entende todos os sistemas envolvidos. Além disso você pode experimentar, ou seja, trocar alguns valores de componentes, verificar os resultados práticos. Este circuito é basicamente um amplificador completo, utilizado nos estágios consagrados aí de amplificação de áudio, utilizando transistores bipolares de junção. Temos a nossa entrada aqui, onde eu acoplo o sinal com o capacitor C1. Utilizamos um micro para conseguir aí uma boa performance nos graves também. E eu tenho um R1 que polariza a base de Q1 e também é a minha impedância de entrada do circuito, 47 kΩ. Q1 e Q2 estão ligados no modo de par diferencial. Você já deve ter reconhecido esta configuração. A carga de Q1 é esse resistor de 150 ohms, e o que é interessante é que eu estou utilizando fontes de corrente que baseiam-se em LEDs aqui. Já trouxe essa técnica no canal em algumas oportunidades, aqui eu mostro também neste circuito, e você pode encontrar circuitos comerciais utilizando LEDs para gerar as tensões constantes para a base do transistor, que será a fonte de corrente, que polariza aqui no nosso caso o par diferencial. Q3 é um BC547, assim como os transistores do par. Este LED é um LED amarelo que tem aproximadamente 1.9 a 2 volts. Então, se o seu anodo está na base do transistor, eu tenho a minha queda de VBE aqui. E esta queda de VBE será o resultado de 2 menos 0706, né, um transistor de silício, e teremos isso sobre R4. Já vou mostrar para você aqui. Vamos considerar 2 volts para o LED, 0,7 para VBE, 1.3 sobre 150 ohms, uma corrente de 8,6 mA para polarizar este par diferencial. De forma análoga, em D2 eu tenho aproximadamente 2 volts, Q5 é o meu resistor que polariza o estágio de potência. Teremos, portanto, aqui 2 menos 0,7 dividido por 680 ohms, praticamente 2 miliamperes de corrente. Legal? Então eu aplico o sinal no par diferencial, pego a amostra do sinal no coletor de Q1, vamos provocar esta variação proporcional ao sinal de entrada, que eu aplico em Q4. Q4 é o meu VAS, que é o estágio de amplificação de tensão do amplificador. Aqui que nós temos o ganho, e a carga de coletor deste dispositivo consiste aqui em Q6, P1, R8 e a minha fonte de corrente que polariza também todo mundo. Q6 é o meu multiplicador de VBE, que de acordo com o ajuste de P1 eu modifico a tensão entre o seu coletor e o seu emissor.
menos volts ou mais, de acordo com o ajuste de P1, e eu quero uma tensão próxima de 2 vezes VBE, para polarizar Q7 e Q8, NPN e PNP, quase na sua região de corte. E esta é a sacada de termos um amplificador com boa fidelidade e uma boa eficiência, que é o clássico amplificador em classe AB. Já estudamos também. Então 1.2 volts, 1.4 volts entre as bases dos dispositivos. Aí nós temos o sinal na base de Q4, ganho de tensão no seu coletor, e eu vario esta tensão na base de Q7, menos 1.2, 1.4 volts para variar na base de Q8. Então o Q7 conduz o semiciclo positivo e Q8 o semiciclo negativo. Por fim, eu tenho resistores aqui, que formam meus resistores de compensação de HFE, para compensar as divergências práticas de ganho destes dispositivos, em torno de 1.1 ohms, a resistência equivalente, que eram resistores que eu tinha no meu estoque. Casualmente eu não tenho aí 0.47 para esta potência, eu tenho 0.475 watts, ia ficar muito grande no circuito. Optei por gerar resistores equivalentes de aproximadamente 1 ohm, dá 1.1 mais ou menos, para compensar o HFE, visto que é uma potência bem baixa, funciona muito bem. E aqui está o alto-falante, 4 ohms, que vamos utilizar. Potência em torno de 200 a 300 miliwatts, você pode calcular de acordo com os resultados práticos. Que mais? Nós temos C7 e C8, que são capacitores de desacoplamento para filtrar a minha fonte, que é mais e menos 5 volts, uma fonte simétrica de baixa tensão, visando não exagerar na potência desse amplificador. C5 também estabiliza a tensão entre as bases e filtra altas frequências. R12 e C6 formam um snubber para minha carga indutiva, que é o alto-falante. Também podemos ver estes circuitos em equivalentes comerciais. E C3 aqui é o capacitor de Miller. C3 me ajuda a ter uma resposta em frequência na faixa desejada. Eu controlo a frequência de corte superior do amplificador com este único capacitor aqui, pois frequências mais altas não serão amplificadas pelo estágio de ganho de tensão, passam direto por C3 e aí eu consigo um ajuste lá no corte superior. E o corte inferior é C1, o responsável. E o amplificador é um amplificador com uma malha de realimentação, passa por C4 e R7 aqui. R7 tem a mesma resistência de R1 para nossa compatibilização aqui. E eu tenho um caminho AC para o meu sinal aqui, através de C2, como você pode ver. Então, a amostra que eu coleto aqui, nesta realimentação negativa do circuito, que me dá maior estabilização, menos ruído, limita um pouco o ganho do amplificador, mas melhora a sua banda também, como sabemos das vantagens da realimentação. O circuito em geral é esse. Se você quer se aprofundar a nível de cálculo, detalhadamente, componente a componente, diversas topologias, nós temos o curso Áudio e Amplificadores Profissionais. Se não fez ainda, está perdendo tempo. O link está na descrição. Clique em mostrar mais e invista também nesse conhecimento. Expliquei tudo aqui. Vamos agora ver uma simulação do circuito. Esse é o circuito no LTI Spice. Temos também curso básico, intermediário e avançado de LTI Spice, o melhor simulador de circuitos analógicos que você vai encontrar. E estamos aplicando aqui um sinal senoidal, também com amplitude AC igual a 1. E vamos fazer uma varredura de frequência inicialmente. Eu modelei os LEDs aqui para ter uma tensão de 2 volts com a diretiva .model. Com isso, gerar as nossas fontes de corrente aqui. Então, rodando a simulação, a resposta em frequência do dispositivo é essa. Olha que resposta legal. Nós temos aqui 10 Hz, mais ou menos até os 100 kHz. Amplificadores de áudio sempre visamos obter mais ou menos este range aí, até uns 50 kHz, 100 kHz, para termos fidelidade de reprodução,
Muitas harmônicas do sinal são importantes de reproduzirmos, ainda que não as escutemos. Então nós temos aqui esta faixa. Eu vou mostrar para você removendo o capacitor de Miller do circuito. Olha só, nas altas frequências lá, deixa eu aumentar aqui. Vamos até uns 50 mega. Ó, nós temos um pico de RF aqui, ó, acima dos 10 mega, estão vendo? Se eu remover o capacitor de Miller do circuito. Então esse é o motivo de termos o capacitor ali. Ligando novamente, eu não amplifico esses sinais e essa é a minha resposta, ó, tal como desejamos. Se eu mudar aqui C1, vamos colocar um 100 nano, por exemplo, veja que eu perco performance ali nos graves, então vamos manter um micro. Legal demais, tá aí. Vimos que estamos amplificando o sinal já, nós temos aí um valor constante nesta faixa desejada aí de 12 dB mais ou menos. Show! Mas vamos ver agora com o domínio tempo, como o circuito se comporta e já vamos para a prática em seguida. Simular por 8 milissegundos, rodar a simulação. Então nós temos aqui 200 milivolts pico a pico e na saída nós temos, vamos medir aqui, 815 milivolts. Então 815 dividido por 200 dá um ganho igual a 4, um pouco acima de 4. Podemos medir aqui o valor RMS de saída, está dando 295 milivolts. Então posso fazer 295 mili ao quadrado dividido por 4, está dando aí 21 miliwatts de potência, mas eu posso aumentar, vamos aumentar aqui, 500 mili, já tem distorção. Então vamos colocar uma amplitude aí, que não haja distorção na saída, 350 milivolts. RMS está dando 1 volt, então 250 miliwatts. 1 dividido por 1 ao quadrado é 1, dividido por 4 é 0,25. Eu posso ver o VPP. VPP de saída está dando 2,82. 2,82 ao quadrado, dividido por 4 vezes 8. 4 vezes 8 chega mais ou menos no mesmo resultado, 248 miliwatts. VPP ao quadrado dividido por 8 vezes o valor da carga, ou tensão RMS ao quadrado dividido pelo valor da carga, me dá a potência do amplificador. Certo, galera? É baixíssima potência, mas um excelente amplificador com boa fidelidade e qualidade, como veremos na prática. Vamos nessa? Venha comigo! Estamos aqui com o circuito prático da nossa clássica de sexta, o seu primeiro amplificador com fonte simétrica. Que beleza, hein? Temos o nosso circuito montado em protoboard, você pode montar uma placa universal, caso prefira. Esse estágio de entrada está aqui, como podemos ver, o nosso par diferencial. As fontes de corrente, que vimos na teoria, que utilizam LEDs para gerar as fontes de tensão constantes e, com isso, polarizarmos os estágios do amplificador. Par diferencial de entrada e o amplificador de tensão. Multiplicador de VBE com seu trim-pot de ajuste para vermos o ponto de polarização da etapa de saída, que contém os dois transistores de potência, podemos dizer assim, o PNP BC327 e NPN 337. Para iniciar aqui eu coloquei uma carga resistiva de 5 ohms, que o nosso amplificador vai acionar. Então eu tenho dois resistores de 10 ohms
por 2 watts em paralelo ligados aqui na saída. Vamos alimentar com mais e menos 5 volts o circuito e vamos medir algumas tensões já relevantes para verificarmos o funcionamento. E o que é muito legal deste tipo de circuito é que o iniciante pode trabalhar com ele sem maiores problemas. Se tiver qualquer risco de queima, qualquer sinistro ocorrendo no circuito, você não terá um prejuízo, pois os transistores são de baixo custo, como já vimos. Mais e menos 5 volts da fonte de bancada. Vamos começar os testes. Liguei o canal 1 e o canal 2 da fonte aqui, de modo a formar uma fonte simétrica. E liberando o circuito, nós temos este consumo inicial. Aqui a fonte positiva e aqui a fonte negativa. De forma muito interessante, nós temos os LEDs acesos aqui no circuito, como você pode ver, indicando o funcionamento do mesmo. Agora vamos medir algumas tensões. Então você pode visualizar aí o nosso multímetro de bancada. Temos aqui mais 5 volts, menos 5 volts. Sobre a carga nós temos menos 45 milivolts, é praticamente zero, então está bem aceitável. Lembrando que idealmente desejamos 0 volts sobre a carga em um circuito de fonte simétrica. E aí podemos ver aqui as tensões, por exemplo no par diferencial. Pegar aqui, no coletor nós temos 4,35, na base nós temos menos 0,59, no emissor nós temos menos 1,25. Região ativa, coletor com a tensão maior que a de base e a tensão de base maior que a de emissor. O mesmo no outro transistor do par, 4,98, na base menos 0,59 e no emissor menos 1,25. Aqui na base deste transistor nós temos menos 3 volts. Se eu medir em relação à minha fonte aqui, temos 1,91 volt, que é a referência que o LED gera. Então, em relação a menos 5 volts, eu tenho na base do transistor praticamente os 2 volts teóricos. E aqui no outro transistor, na outra fonte de corrente, 1,88 volts nesse momento. Se eu medir a diferença entre as bases dos transistores de potência, temos 1,18 volts. E é essa tensão que ajustamos com o multiplicador de VBE. Vou tentar fazer aqui a movimentação, mantendo fixo aí para você. 1,18 volts. Se eu movimentar o trimpote, eu aumento para 1,24, 1,25 e assim por diante. Eu posso diminuir também, 1 volt, 0,7, mas como nós temos transistores bipolares de junção, eu desejo mais ou menos o dobro de VBE, então vou deixar em torno de 1,2 volts. A queda de tensão é mais ou menos o ponto de ajuste da maioria dos estágios em que desejamos uma operação em classe AB. Estamos polarizando os transistores praticamente no corte. Isso caracteriza então a operação em classe AB. Tranquilo? Agora que eu mexi no ajuste, vamos ver aqui a tensão de saída menos 40 milivolts. Viram que baixou um pouquinho. Próximo passo, aplicar um sinal na entrada e verificar a resposta deste amplificador. Conectei aqui o gerador, conectei também o canal 1 do osciloscópio na entrada e o canal 2 na saída. Liberando, eu tenho um sinal senoidal de 1 kHz, 100 mV pico a pico, e você pode observar aqui que temos um ganho na saída e o nosso sinal está limpo. Podemos avaliar que é um ganho aproximadamente de 5, pois eu estou com 500 mV aqui, estou aplicando uma entrada de 100 mV pico a pico. Vamos aumentar 300 mV na entrada e olha só que bacana, temos um sinal bem limpo
sem distorções e estamos acionando uma carga de 5 ohms. Ou seja, o nosso circuito está funcionando muito bem. Sinal limpo na saída. Então vamos aumentar mais até observar a distorção. Já vou mexer aqui no ajuste vertical, agora estamos com 1 volt por divisão. 500 VPP na entrada, 600, 700. Aqui nós temos a distorção, então em torno de 700 milivolts pico a pico na entrada, nós temos uma saída de 2,88 volts. Você pode fazer o cálculo aí do ganho do circuito a partir disso. Legal demais. Vamos variar esta frequência. Então vimos que a resposta em frequência está muito boa no simulador. 10 kHz, veja que ele manteve aí a saída constante, amplitude de saída constante nesta faixa de frequência. 20 kHz, já começa a aparecer uma distorção, mas ainda conseguimos amplificar. Vamos baixar um pouco, 500 mV pico a pico, 30 kHz. A partir de 50 ele começa a atenuar aqui na prática. Mas ele tem uma faixa muito boa de frequência de qualquer forma. Está indo até uns 50 kHz. Isso é bacana demais. Diminuindo aqui agora, abaixo de 100, abaixo de 1 kHz, vamos verificar que também mantemos constante amplitude de saída. Então até uns 100 Hz está tranquilo aí, ó. Abaixo de 100 Hz também conseguimos amplificar, ou seja, o amplificador se comporta bem com frequências graves também, ó. 20 Hz, estamos com amplitude de saída legal também. Tá aí, galera, então um circuito simples que o iniciante pode começar a praticar eletrônica analógica, transistores, polarização, par diferencial, ganho de tensão, multiplicador de VBE, amplificador de potência, olha quanta coisa legal dá para verificar. Você vai observar um leve aquecimento desses transistores da etapa de potência totalmente normal. Nós estamos utilizando eles para acionar uma carga de 5 ohms, na carga também um leve aquecimento, mas a potência é baixa. A potência é baixa, como você pode perceber. Inclusive você pode calcular esta potência fazendo o seguinte. Vou deixar como exercício para você, hein? Aqui é o ponto máximo, está dando 2,88 volts pico a pico. Esse valor ao quadrado dividido por 8 vezes 4. Então, 2,88 ao quadrado dividido por 8 vezes 5, perdão, galera. 8 vezes 5, que é a impedância de saída. Veja quanto dá aí. Vamos agora conectar um pequeno alto-falante aqui de 4 ohms por 3 watts na saída. Então eu vou desligar aqui a minha carga. Vamos ligar o alto-falante e vamos ouvir o som sendo reproduzido. Temos aí o sinal de 1 kHz sendo reproduzido no alto-falante. Eu vou mostrar para você o osciloscópio também. Aumentei aí o sinal. Variando aqui a frequência. Legal demais, então estamos amplificando aí e escutando no alto-falante. Dá até para fazer alguma música aí com o gerador. Comprovado que o nosso circuito também aciona um alto-falante e gera sinal de áudio
como queríamos. E quem é das antigas aqui no canal vai lembrar do clássico Mumble. Eu vou reproduzir ele neste simples amplificador que demonstramos aqui. Conectei a saída aqui do computador na entrada do nosso amplificador e vamos rodar a música agora. Com isso conseguimos ver a reprodução das mais diversas frequências e estamos comprovando o funcionamento deste amplificador no áudio, o que é muito bacana, hein? Tem cesta com amplificador, tem mambo no seu WR Kits Channel. Espero que tenha gostado deste vídeo, espero que tenha gostado deste projeto. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo com pedidos. Baixei um pouco o volume ali. Sobre eletrônica analógica, fiquem ligados que vamos ter aí em breve novidades em relação a isso, tá certo? Um curso bem diferenciado que eu vou trazer mais notícias para vocês em breve, mas quem nos acompanha nas redes já sabe de alguma coisa. Então fique ligado, você que gosta desta área, eletrônica analógica e eletrônica retrô, fique ligado no canal sempre. Tá aí, tem sexta, tem clássica no seu WR Kits Channel. E esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Deixe o seu like, se inscreva e compartilhe com todos os interessados. Obrigado aos membros que tornam este projeto possível. Seja você também um membro, veja aqui embaixo e inscreva-se já. Valeu sua audiência, um abração, sucesso, bons projetos, ótimo final de semana e até o próximo vídeo.